mais um episódio do Webcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e esse é o nosso 11º episódio. Se você já chegou aqui, certamente sabe qual é o nosso tema, né? Infertilidade, fertilização in vitro, um tema bastante importante e relevante nos dias de hoje, né? E para esse tema, já que você está aqui, quero aproveitar e te pedir para dar um like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos da família, com as amigas aí que estão passando por esse processo de tratamentos. Enfim, a gente vai trazer bastante informação útil aqui com um especialista em reprodução humana, doutor Aristides Manuel Bragueto. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, Evelyn. Fico muito honrado de estar aqui e de poder participar um pouquinho dos conhecimentos e das informações da medicina reprodutiva. É isso aí, eu tenho uma grande honra, eu posso dizer assim, em ter o senhor aqui, que foi o meu médico, né, que fez o meu tratamento e graças ao senhor consegui aí trazer Heitor e Tiago, as bênçãos da minha vida. Graças a Deus. Ai, amém. Feliz em poder contar a história aqui um dia com vocês. E eu sempre cito eles, todos os podcasts aqui, eu sempre falo deles. Mas antes eu vou continuar aqui a apresentação do doutor, né? Então, como eu já disse, ele é especialista em reprodução humana, laparoscopia, esteroscopia pela Associação Médica Brasileira. Ele é graduado em medicina e ginecologia, com residência em ginecologia pela PUC Campinas. Possui especializações pela USP e a Universidade de Devern, na França. É mestre em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp. Também teve a participação em dezenas de congressos, cursos, simpósios, além de artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Atualmente é sócio proprietário do Instituto Bragueto de Fertilidade, a FIVMed, em Campinas. Também é esposo da Eliane Bragueto, casados há 31 anos. Isso mesmo, ela descobriu isso. Descobri, inclusive ele completou 31 anos agora, dia 7 de agosto, Isso né? mesmo. E é pai da Isabela, de 27 anos, também, né? Médica. Fazendo residência em ginecologia. Ah, que bacana, vai trabalhar junto com o pai. Que gostoso. Que carreira, hein, doutor? Começou legal. Bem cedo já nessa área. Como que foi a escolha aí da medicina, da ginecologia? A medicina foi uma escolha na época do cursinho. Eu cheguei até a fazer 6 meses de engenharia, mas vi que não era muito o meu perfil. Aí voltei, prestei novamente vestibular e fui para medicina. A ginecologia foi escolhida no 6º ano. Até lá tinha também bastante dúvidas que caminho seguiria. E a reprodução humana no 2º ano de residência, eu fiz um congresso brasileiro, meu primeiro congresso de reprodução, 1989. E dali para frente sempre busquei atuar nessa área, nesse conhecimento e me identifico muito, gosto muito, é uma das minhas paixões na vida e é o meu trabalho. E é um trabalho que deu certo, que através do seu trabalho conseguiu aí deixar muitas mulheres, muitas famílias bem realizadas e felizes, né? Sem dúvida. A gente sabe que os tratamentos de reprodução humana são muito difíceis, né? Os casais passam por momentos muito complicados, né? Infelizmente, alguns casais não vão conseguir, mas aqueles que a gente consegue ter êxito, a gente fica muito feliz. Eu falo que enche o tanque de gasolina para a gente continuar lutando para ajudar o máximo que a gente pode. Certo. Eu vou começar aqui, então, entrando nesse assunto, falando sobre um dado da OMS. Okay. Aí o senhor me fala se tá certo mesmo a minha pesquisa aqui. Vambora. Né? Eu vou ler com as palavras, né, da internet aí, da pesquisa. A infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo masculino ou feminino, definida pela incapacidade de alcançar uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares sem proteção. Aqui, então, a gente vê que a OMS está afirmando que é uma doença que depois de 12 meses aí, se o casal não conseguiu ter o filho, não conseguiu engravidar, já é caso de infertilidade. Exatamente. Nós temos um conceito um pouquinho mais alargado, que como a partir dos 35 anos as mulheres têm uma redução muito rápida da fertilidade, a gente considera essa definição do OMS precisa, perfeita, mas mulheres acima de 35 anos, hoje o conceito
mais atual e especializado é que com 35 anos, depois de 6 meses de tentativa, já deve procurar ajuda. E se eu observar dentro do seu perfil algum problema mais importante, vamos dizer, uma mulher que menstrua a cada 2 meses. Na minha opinião, ela já deve ficar em alerta. Alguma coisa não está bem comigo e já procurar talvez ajuda até antes, para não ficar aguardando muito tempo. Quem não tem nenhum problema aparente e evidente, tentativas de 1 ano até 35 anos, depois dos 35 anos, 6 meses. E aí, doutor, quando a mulher, né, ela já identificou que não está conseguindo engravidar, já começa, ou eventualmente fez algum exame aí, já descobriu algum problema de infertilidade. Aí vai surgir muitas dúvidas, e agora, o que eu faço? Procuro um médico especialista, qual que é o primeiro atendimento com o senhor lá? Quais são os processos quando chega numa consulta lá? Como que o senhor vai orientar o casal a investigar mais a fundo? Como que funciona? A primeira linha de abordagem sempre é com o ginecologista de escolha da paciente, né? Então, as orientações vindo dos médicos, na grande maioria das vezes, elas são muito boas, né? Então, os médicos mais atualizados já indicam logo os casais sem sucesso para procurar o especialista. Quando esses casais chegam até nós, alguns vêm criado de forma adequada, alguns infelizmente não. Mas quando chegam até nós, a gente sempre investiga o casal. É muito comum o ginecologista que não é habituado na reprodução, ele investigar às vezes parcialmente só a mulher, né? Já o médico especialista de reprodução investiga o casal. E problemas no homem modificam as estratégias de abordagem na mulher e vice-versa. Problemas na mulher modificam estratégias de abordagem no homem. Então, a medicina reprodutiva, o atendimento sempre é do casal. Se algum homem ou algum marido se coloca não complacente com investigação e saber o que está acontecendo, fica muito difícil a gente ter sucesso. Então, é sempre uma abordagem do casal e, inicialmente, investigando todos os sítios, lembrando que a infertilidade é multifatorial. Ela não é geralmente de um único problema. Então, nós temos que investigar tudo para depois, num caminho único, buscar a solução e o tratamento. Não, isso que eu acho que é interessante, porque na minha época, né, quando eu fiz 30 anos, eu falei assim, agora eu quero ser mãe, né? Eu já podia estar dentro saber dessa informação do OMS, porque eu já não me prevenia nem nada, nem engravidava, né? Mas enfim, nas consultas de rotina lá com a minha ginecologista, quando eu me manifestei que queria ser mãe, ela falou assim, vamos acompanhando, vai acompanhando a tabelinha, né? E assim, eu demorei mais de 1 ano para identificar a endometriose, sabe? E isso que eu acho ruim, porque só vai acompanhando, não pede um exame mais a fundo. O casal que já não se previne, não engravidou, acho que faltou, pelo menos assim, eu sentia falta disso na minha médica na época, sabe? Poxa, demorou a pedir uma ressonância para descobrir endometriose. E quando eu descobri, foi logo, nossa, apareceu um anjo na minha vida, que foi uma amiga que me falou do senhor. E quando eu cheguei na sua consulta e o senhor já começou a tratar o casal, eu falei assim, nossa, por que isso não é já visto um pouco antes com a médica? Os médicos ginecologistas mesmo já poderiam dar uma direção um pouquinho maior. Acho que falta, às vezes, um pouco, né, dessa orientação. O que acontece é que, a partir de mais ou menos 15 anos, no Brasil, isso é exigido, mas antes não era. Hoje, as comissões nacionais de residência médica na área de ginecologia e obstetrícia exige que o residente passe no estágio de medicina reprodutiva hoje. Então, se nós olharmos as gerações mais atuais, eles estão mais bem preparados para essa abordagem inicial do casal infértil. Até porque hoje é tão comum receber diagnósticos de infertilidade, né? Então, exatamente, essa atualização aí. Então, hoje em dia nós temos menos isso, mas os ginecologistas mais antigos, faltou na formação deles um entendimento mais abrangente da reprodução humana. E entender que a reprodução humana é algo muito novo na humanidade. Se nós falarmos da Louise Brown, o bebê mais antigo de proveta que tem no mundo, estamos aí com 45 anos, ou seja, do ponto de vista da ciência médica, é muito jovem. E vem se transformando muito, né?
Nós fazemos os congressos internacionais todo ano e a gente observa muitas mudanças, né? O que eu praticava há 25 anos atrás é totalmente diferente do que eu pratico hoje. Então, além de uma rápida atualização que existe, mudanças de estratégias, é uma ciência ainda jovem, né? E às vezes ocorre essas situações dos colegas não estarem muito bem preparados para o encaminhamento. Entendi. Doutor, quais são os casos, assim, de maior infertilidade hoje, de procura, né? Por exemplo, endometriose, baixa reserva, o que mais que aparece no consultório hoje em Vamos dia? lá, porque hoje a medicina reprodutiva está tão em evidência aí a nível mundial, foi por uma mudança de hábito, vamos dizer, da primeira gestação, né? Se nós olharmos 2 gerações atrás, as mulheres engravidavam com 18, 19 anos, né? 20 anos, 21, às vezes com 25 anos já tinham 3 filhos, né? Então, os problemas ginecológicos, 3 problemas muito comuns, vamos dizer, mioma, endometriose e, vamos dizer, pólipos, são problemas que vão ocorrer geralmente e se manifestar com mais intensidade depois dos 30 anos. E essa mudança comportamental das mulheres, nenhuma crítica, é só a constatação da mudança, para a primeira gestação ocorrer depois dos 30 anos, elas começam a enfrentar essas doenças ginecológicas mais comuns e aí essas doenças se manifestam de forma mais severa e aí a infertilidade passa a acontecer. Então, aquela mulher, 2, 3 gerações atrás, que engravidava com 19 anos, também vai ter endometriose com 30 anos, mas já estava com prole constituída, estava com a família pronta. Já hoje, como nós vivemos mais, a nossa longevidade aumentou, as mulheres vivem 90, 95 anos, uma mulher hoje de 40 anos é extremamente jovem, né? Se olharmos fotos de mães e filhas com a mesma idade, a gente assusta um pouco, né? As mulheres se mantêm muito jovens hoje, mas infelizmente a longevidade do ovário não mudou, né? Então hoje, só para compartilhar, isso é super importante, vou até olhar para a câmera, aos 35 anos o ovário já está envelhecido e aos 40, muito envelhecido, apesar das mulheres serem muito jovens. Então essa situação paradoxal, mulheres jovens com ovários envelhecidos, cria um problema de sucesso e de eficiência nos tratamentos. Certo. Né? Doutor, o casal que vai iniciar o tratamento de fertilização in vitro hoje, explica pra gente qual que é o passo a passo, qual que é a primeira etapa do tratamento. Então, a primeira etapa é diagnóstico, né? Aquilo que nós falamos de fazer todos os exames ao casal, e baseado nesses exames, as definições estratégicas. Eu fui muito tempo professor na PUC e ensinei muita gente a sair da medicina do mais simples para o mais complexo. Então, dentro do contexto das possibilidades que existem, os casais recebem as informações. Olha, eu posso fazer essa abordagem com essa situação, essa abordagem com essa situação, ou essa abordagem com essa situação. O que vocês preferem? O que encaixa melhor? Qual dúvida que vocês têm nas abordagens? Então, a estratégia do tratamento ela é muito necessário que seja compartilhada, né? Não é única e exclusivamente uma decisão biológica, mas é uma decisão do casal com o médico, né? Sempre lembrando que médicos querem resultados eficientes e a melhor estratégia biológica, mas nem sempre isso é o melhor para o casal, principalmente naquele momento. Então, o casal participar na decisão é muito importante. Então, primeiro, diagnóstico, segundo, definição estratégica e depois a execução do que se foi tomado de decisão dentro dos problemas. Endometriose, como você colocou, baixa reserva, e sempre alertando o que pode demorar se causa ou não prejuízo. Imagina uma mulher que discutimos as estratégias e ela tem uma extrema baixa reserva. Essa mulher tem que entender que o tempo não é aliado. Então, escolher tratamentos de médio e longo prazo para esse casal pode causar dano. E isso a gente, obviamente, deixa muito claro dentro dessas escolhas, né? Certo, mas assim, vamos falar do tratamento em si, porque era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei. Por exemplo, fui lá, vi o diagnóstico, vou começar o tratamento. Como é que eu começo agora? Eu cheguei lá, vou começar a estimulação, aí
Num As tratamento, etapas, assim. legal, Né? no tratamento da fertilização in vitro, nós vamos dividir em etapas. A primeira etapa é obtenção dos gametas, femininos e masculinos. Então, o homem, estando preparado, vai coletar o sêmen e a mulher vai fazer a estimulação da ovulação. O que é isso? O organismo feminino ele é preparado para ter um óvulo por mês. Por isso que a maioria dos bebês que nascem de forma natural são únicos. Tá? Mas, como nós vamos fazer um tratamento, eu não quero ter um único óvulo com uma única chance. Eu quero ter um número maior de óvulos, que aí aumenta a chance dos casais de engravidar. Uhum. Então, a estimulação da ovulação nada mais é do que eu mudar esse mecanismo endócrino natural para eu ter um número maior de óvulos. 8, 10, 15, 20, isso tudo depende da reserva ovariana. Então, a primeira etapa é iniciar as medicações, e essas são medicações injetáveis, porque esses hormônios tomados por via oral eles são degradados no estômago, não funcionam. Então, são injetáveis, subcutâneos, são injeções que têm agulhas bem fininhas, são praticamente indolores, depois você pode confirmar se isso é verdade ou é mentira, mas são injeções subcutâneas de insulina, que não são muito dolorosas, é tranquilo aplicar, e a gente estimula por 10 dias. Com 10 dias, em média, os óvulos estão quase prontos. 2 dias depois, quando eles atingem esse estágio de maturidade, nós vamos fazer a coleta dos óvulos. Como é feita a coleta dos óvulos? A paciente vai em jejum, entra dentro do laboratório, no centro cirúrgico, o anestesista vai fazer uma sedação. O que é uma sedação? Um procedimento anestésico parecido com endoscopia. Dorme, enquanto dorme, com ultrassom e uma agulhinha via transvaginal, nós vamos aspirando cada folículo que cresceu no ovário e tirando o líquido folicular e junto com ele vai o óvulo. Isso entra dentro do laboratório, são salas anexas, uma outra, com uma janelinha, todo ambiente controlado com ar puro, com filtros, é todo um ambiente especializado para proteger o óvulo, espermatozoide e o embriãozinho. Entrou no laboratório, enquanto isso o marido está fazendo a coleta do sêmen, e aí nós vamos fazer a fertilização. Esse embriãozinho, a segunda etapa agora é a formação do embrião, que aí não depende nem do paciente, nem do médico e nem do marido, depende do laboratório. Aí são os embriologistas que começam a atuar. Esses embriões vão crescendo por um período de até 7 dias, onde chegam no estágio chamado blastocisto, que é um embrião já com 5 dias de vida, onde são armazenados e congelados. A terceira etapa consiste em transferir o embrião para o útero. E nós, normalmente, estudamos o útero e a saúde feminina para, quando esse embrião chegar no útero, ele está na melhor condição possível para poder implantar. Bacana. Muita coisa, hein? Bastante detalhezinho, assim, que a gente, quando começa o tratamento e não sabe de nada, assim... Não tem nem noção disso. A gente não tem noção de como é o passo a passo, porque a gente chega na consulta e vai acompanhando, volta daqui tal dia, né? E a gente fica assim, nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Vamos entender como é que funciona, né? Isso e mesmo. para quem já está procurando aí fazer o tratamento, já aprendeu aí com o doutor. Doutor, essa questão, assim, também da infertilidade, a gente faz o tratamento, espera esses dias. Além das barreiras físicas, financeiras, né, que a gente tem que se preparar para esse tratamento. De alto custo. São tratamentos de alto custo. Também tem a barreira psicológica, né, que as mulheres enfrentam um pouco aí ao longo do tratamento e ao longo da busca, né, por um filho. Como que vocês lidam na clínica hoje, lá no consultório, com essas mães que precisam? Tem umas que levam mais tranquilamente o tratamento, né? Mas algumas que passam por perdas ou, né, longas tentativas, enfim. Como que vocês abordam isso lá? Vamos lá. Nós somos diferentes, né? Então, os impactos do tratamento, dos resultados e das falhas e da descoberta de problemas são diferentes para cada pessoa, não são iguais, né? E, obviamente, o médico não está preparado para nenhum tratamento, vamos dizer assim, do ponto de vista de apoio psicoterapêutico, né? Ou seja, 99% dos médicos não estão preparados para isso. O que eu acho que cabe ao médico da medicina reprodutiva para minimizar um pouco
todos esses impactos que vão chegar. Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, quando me procuram, acham que não tem nenhum problema. Que não sabem muito bem porque a gravidez não está ocorrendo. E boa parte delas vão encontrar problemas. E toda vez que nós encontramos problemas de saúde que causam incapacidade, isso é muito frustrante, né? Então, olha, eu não estou engravidando, olha, eu achei que podia ser talvez psicológico, mas eu tenho endometriose, eu tenho a trompa entupida, meu marido quase não tem espermatozoide. Então, essas situações têm um impacto muito grande do ponto de vista emocional do casal. Alguns assimilam melhor e outros, como você bem colocou, vai ser devastador isso. Além disso, nós temos também o problema das falhas do tratamento. Os tratamentos não são 100%. E esse impacto de lutar tanto e não conseguir é muito difícil. Então, o que nós tentamos fazer como médicos é tentar deixar uma via aberta de comunicação. A gente tenta entrar um pouco dentro do universo de cada casal, dando liberdade para tirar dúvidas, para tentar esclarecimentos, por que eu não consegui. Então, isso já minimiza um pouco o sofrimento. Duro você ter uma falha e não entender o motivo, ou nem enxergar o porquê daquele problema. A cabeça fica meio perdida, ela perde, vamos dizer assim, foco, né? Então, acho que cabe ao médico da medicina reprodutiva, nas dificuldades, ser muito transparente e trazer todo esse arsenal de informação e de conhecimento para ajudar nesses momentos difíceis. Em alguns casos, obviamente, o atendimento psicoterápico é muito importante. Em casos, infelizmente, a gente vê casais se separando por problemas de infertilidade. Poxa, que chato. É muito duro. Então, aí a gente precisa de pessoas especializadas que dedicam a vida a essa situação e aí a gente encaminha. Isso mesmo. Tá certo. Doutor, a infertilidade também pode partir por parte dos homens, né? Estudos mostram que de 40% a 50% dos casos de infertilidade dos casais é um fator masculino. Um fator masculino. Isso mesmo. Imagina o ginecologista geral, que nem a gente começou comentando, não investigar o homem. Então, se perde quase metade das causas de tratamentos que podem ser feitos para melhorar a reprodução daquele casal. Então, isso é obviamente muito verdadeiro. Existem inúmeros problemas que podem acometer os homens, desde causas genéticas, causas hormonais. Hoje eu sei que existe um conceito muito grande de buscar performance, né? Vamos dizer assim, muscular, física, fisiculturismo. Não sou contra isso, nada disso. Mas algumas pessoas que buscam isso, por exemplo, os homens, usam testosterona, né? E homens que usam 3, 4 doses de testosterona tendem a se tornar azospérmicos. Olha. Então, homens que frequentam a academia e que tomam um hormônio masculino para melhorar o desempenho muscular, para melhorar, vamos dizer assim, a estética muscular, tudo, e isso tem um grande efeito na estética muscular, normalmente se tornam azospérmicos, né? Então, a gente atende vários casais onde o marido tem esse histórico de vida em academia, tudo, usa hormônios e, infelizmente, ficam azospérmicos. Então, é uma azospermia, que é a ausência de espermatozoide reversível, mas a gente tem que suspender a medicação. Entendi. Senão não consegue produzir. Certo. E aí, se não, tenta a reversão, aí ele começa a produzir novamente? Normalmente começa a produzir porque ele não tem... A maioria dá certo. Alguns casais que não recuperam é porque eu tenho um problema no testículo. Não é hormonal. E aí, obviamente, nós temos tratamentos especializados. Na nossa clínica, nós temos um andrologista, que é um urologista especializado no atendimento do homem infértil. E aí existem procedimentos de extração de espermatozoide diretamente do testículo, cirurgias testiculares. Então, isso depende de cada diagnóstico e de cada problema. Mas, às vezes, a gente só consegue
uma gravidez extraindo um espermatozoide do testículo para fertilizar o óvulo. Ou seja, são casos extremos. Uhum. Mas tem todas essas ações biológicas, cirúrgicas e tecnológicas para melhorar o desempenho masculino. Que bom, né? Opa! Que é interessante, né? Oh. Imagina, né? Tempo de academia, por exemplo, como o senhor citou, e aí depois, né, não conseguir reverter, né? Bom que a medicina hoje já está bem avançada em relação a isso. E falando nos avanços da medicina, doutor, agora eu vou te fazer uma pergunta assim um pouco diferente, tá? Vai. Considerando todos os avanços hoje da medicina, imagina o senhor voltando lá no seu passado, voltando no tempo, ainda estudando lá, escolhendo lá a medicina, a obstetrícia e tal, a ginecologia. O que te deixaria mais surpreso hoje? O senhor já sabe de tudo que a gente está vivendo hoje. Aí voltou no passado, o que ia te impactar lá no Aristides jovem, né, iniciando a faculdade? Eu vou colocar algumas coisas de como era naquela época, tá? Só para você ter uma ideia do quanto a gente mudou. Quando eu era residente, não existia ultrassom no mundo. Como assim? Assustou, né? Não fazia ultrassom, não tinha acompanhamento pré-natal, nada. Nascia sem saber o sexo. Que sexo. Né? Não tínhamos isso. Nada. Eu aprendi a atender gestantes sem ultrassom, só palpando o abdômen. Gente. Palpando o bebê, medindo o útero. Olha não tínhamos só. ultrassom. Olha a mudança. Então, vou falar das coisas que eu acho que foram fundamentais. Tá? Para a ginecologia e obstetrícia, o ultrassom, para mim, foi o maior avanço que a humanidade teve nos últimos 30 anos. Mudou completamente o perfil e a segurança dos pacientes. Foi muito bom isso. Eu sei o que era antes e sei como é hoje. Para você ter uma ideia, a nossa clínica no FIVMed deve ter uns 12 ultrassom. Só numa clínica. Olha a mudança. Quando eu era residente, não existia ultrassom. Gente, como pode, né? Então, isso eu acho que foi um grande avanço. No que tange a ginecologia e obstetrícia, tanto atende aos bebês quanto as mães e as doenças ginecológicas, né? Aí temos a ressonância, tudo, mas tudo foi evolução de imagens, né? Mas o ultrassom é uma ferramenta poderosíssima, né? Para a melhora do atendimento feminino. E o outro grande avanço, na minha opinião, foi o laboratório de medicina reprodutiva. As medicações para a reprodução humana evoluíram, mas dentro de um contexto bem pequeno de melhora. Melhorou, mas não tanto. Agora o laboratório é surpreendente. A gente hoje, com a tecnologia que tem, formar embriões vivos até quinto, sexto, sétimo dia, os estudos genéticos dos embriões, nos casos que são indicados. Então isso foi um avanço muito, muito grande. E dentro desses avanços do laboratório, um avanço tem que ser falado. Um procedimento chamado vitrificação. Tem vários nomes na medicina a isso, né? Eu gosto de ver pelo lado divino, sabe? Boa parte das nossas grandes descobertas foram ao acaso, né? Eu acho que é Deus abrindo as portinhas para nós. E dentro desse ao acaso existe um processo chamado vitrificação, que é um congelamento do embrião de forma muito rápida. Um cara meio sem querer acabou fazendo isso, vamos dizer. Isso revolucionou. Então, o que você ouve falar de congelamento de embrião, congelamento de óvulos para preservação da fertilidade. Não, isso e fica anos lá congelado. E quem trouxe segurança, qualidade e eficiência nisso foi a vitrificação. Então, os equipamentos de laboratório, a qualidade do laboratório, o conhecimento desses primeiros 5 dias de vida do embrião, a gente conseguir imitar isso que acontece dentro do corpo humano fora, e mais a vitrificação modificou nossas estratégias todas na medicina reprodutiva. Quando se começou a fazer a reprodução, né, fora do corpo humano, isso teve uma repercussão negativa em algum momento? Sempre tem, né? Porque fala que é contra Deus, existiu isso? Porque tem duas coisas que, quando ocorre isso na medicina, vem primeiro o desconhecido, né? Quando imagina pegar um óvulo e um espermatozoide fertilizar fora do corpo, a luz, o ambiente, a epigenética, ou seja, todos, o que vai fazer com esse bebê? Esse ser humano vai ser normal? Esse bebê vai ter algum problema de saúde? Ele vai ter algum problema mental?
Olha que coisa doida. Então, o desconhecido gera muito preconceito, é natural isso do ser humano. Mas à medida que os tratamentos geraram crianças absolutamente saudáveis, com o mesmo perfil da natural, isso foi tudo sendo suplementado pelos números e pelos resultados. Mas é super natural a gente existir os preconceitos, né? E o que o senhor comentou também, falando do estudo genético, gente, que é isso, né? Poder estudar um embrião, saber se ele é saudável ou não. Conhecer o seu cariótipo, a sua tudo, estrutura cromossômica é muito legal. Então aí é um problema. No que tange, vamos dizer assim, os preceitos religiosos, a gente também, e assim é uma maneira que eu vejo, né? Eu sou religioso, eu sou católico, eu acho que se nós tivermos acesso a esse conhecimento, e esse conhecimento é para ajudar o próximo, isso para mim não tem nada contra os princípios cristãos, Deus. Então, na minha opinião, isso é só crescimento. Às vezes algumas pessoas podem ter algum preconceito, a gente respeita integralmente, né? Cada um tem seu dogma, né? Mas quando eu vejo que estou fazendo alguma coisa para ajudar alguém, e isso não causa dano, pelo contrário, causa uma grande situação vitoriosa e boa na vida dos casais, então eu fico muito tranquilo do ponto de vista eu acho ético. isso maravilhoso e eu sou assim, tenho o mesmo pensamento que o senhor, se é para ajudar e trazer felicidade, né? Vamos povoar o mundo, trazer felicidade para as famílias. Por que não é de Deus? Porque não é de Deus. Deus está usando os médicos, né? Os estudiosos, enfim. São os milagrinhos ocorrendo todos os dias, né? Exatamente. Ainda falando, né, sobre esses avanços, recentemente o senhor foi para um congresso europeu e trouxe algumas novidades, né, de lá, e eu listei algumas aqui, vamos falar sobre elas, né? Congresso Europeu é o ESHRE que fala? Isso, é Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Em inglês fica, a gente fala ESHRE, dá uma portuguesada. Isso, dá uma portuguesada. Isso, o ESHRE. Mas não é nem o jeito de falar inglês, mas é como a gente fala, foi no ESHRE. E o ESHRE é uma sociedade europeia, tem duas grandes sociedades no mundo, a americana e a europeia. A americana é a ESRM e a europeia é o ESHRE. As duas são muito boas e cada uma realiza um congresso anual. Em média, são produzidos entre 15 e 20 mil papers por ano em reprodução humana. Esses congressos concentram os melhores trabalhos em cada setor, em cada área da reprodução humana, com os médicos que publicaram o trabalho falando, dando oportunidade de tirarmos dúvidas. Então, a convivência nesse congresso de 4 dias é, vamos dizer assim, como se fosse um estudo de 1 ano. Então, para nós, isso é muito rico e muito proveitoso. E dentro dos congressos, a gente tenta trazer o que a gente considera melhor para ajudar os casais onde a gente tem dificuldades e, obviamente, atualizar todo o conhecimento. Então, é muito bom. Então, eu faço o ESHRE, deve ter uns 20 anos que eu faço todo ano. Esse ano, em especial, foi em Copenhague, né? Eu não conhecia a cidade. Por um lado, é bom também, porque a gente acaba conhecendo outras culturas e é muito legal, gostei muito. Só que é muito caro, hein? Quem for para Dinamarca, prepara o bolso. Imagina. É bem caro lá, bem caro. Mas valeu muito a pena, o congresso foi um dos melhores que fui até hoje. Gostei demais, foi muito bom, muito legal. E nesse congresso, então, o senhor falou, eles falaram lá sobre flushing. O flushing nós O estamos... que é o flushing? O flushing é um trabalho antigo, um método, uma técnica antiga, que foi, eu até brinquei, foi ressuscitada de uma forma científica. Como foi feito isso? Às vezes a gente aspira o folículo e o embriologista fala, não veio o óvulo. E nós, naturalmente, culpamos o folículo que não produziu o óvulo. E o flushing na realidade, não é um nome muito bonito em inglês para o português, mas é como se fosse uma lavagem. Então, nós pegamos meio de cultura, reexpandimos o folículo e reaspiramos. Então, eu tenho uma agulha com duplo lume, uma para jogar meio de cultura, outra para aspirar. E a gente consegue, com esse método, o objetivo é aumentar o número de óvulos. Para quem tem 30 óvulos numa coleta, que é mais do que suficiente,
não faz diferença nenhuma. Uhum. Mas dentro daquelas pacientes que são críticas na reprodução humana, que são as pacientes de baixa reserva, que eu vou coletar 4 óvulos, se eu conseguir um óvulo a mais, eu já consegui 25% a mais. Então, isso é um grande diferencial para esse grupo. Só que o flush foi abandonado porque os resultados não pareceram muito satisfatórios nas nossas bibliotecas internacionais. A Cochrane é uma delas. E os estudos todos lá mostravam que não adiantava. O que esse pesquisador da Grécia fez? Ele pegou todos os estudos e começou a observar falhas nos estudos. A pressão de aspiração não era avaliada na maioria dos estudos. O fluxo não era avaliado na maioria dos estudos. Então, como eu posso dizer o poder de aspiração se eu não manifesto a pressão que foi usada? Então, ele fez um trabalho muito interessante, muito inteligente, onde ele fez flushing num ovário, lavou, ajustou a pressão, ajustou o fluxo, aí ele tornou a parte, vamos dizer, da física de líquidos, trouxe os fluxos para o processo, e um ovário ele fez o flush, no outro não. A mesma paciente. Então, ele tirou todo o que a gente chama de viés de fator confunditório, que é a idade, o hormônio, tudo isso que a gente pode questionar porque teve mais ou menos óvulo, ele tirou. Por quê? Porque ele coletou da mesma pessoa no mesmo dia. Uhum. E aí ele mostrou que com os fluxos ajustados, o número de óvulos no ovário com flush foi muito maior. Então, nós já estamos fazendo no FIVMED, já fizemos alguns casos, os resultados já estão Mais satisfatórios. mais satisfatórios. Nós estamos nas fases ainda de ajuste, mas como o trabalho dele foi um trabalho consistente, a gente já até trocou e-mail, eu e ele, sobre o assunto. Como o trabalho foi muito consistente, eu acho que nós vamos ter ótimos resultados. Ai, que bacana. E as pacientes, então, no caso que tem reserva ovariana, já vai com baixa reserva ovariana, a gente pode melhorar o desempenho tão ruim nesse grupo de pacientes, onde que eu tenho já vai menos com do mais que... confiança, né, pro tratamento, isso né? aí. Olha que Isso aí. legal. Desculpa falar tanta coisa técnica. Não, tá? mas é Você importante. está Eu acho cansativo. assim, não tá. Eu falo porque como eu pesquisava muito, cada informação que eu ouvia, assim, parecia que já me dava esperança, Legal, sabe? Então, eu acho legal. importante a gente falar e as pessoas que estiverem assistindo, que tá aí fazendo tratamento, vão se identificar e isso é Se importante. conseguimos ajudar, já é uma grande coisa. Com certeza. Raikosi, é assim que fala? Isso mesmo, olha cada nome esquisito. Esse aqui, eu vi que ele é para usar o esterossalpingografia. O Examinho examezinho horroroso. 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 Que bom que ele... Então, ele não causa dor do Vamos esterossalpingografia dizer ou só ameniza um pouco? Vamos dizer, Porque de muito 0 a dolorido. 10, que é o exame que preocupa todos durante o tratamento. Eu falo que quando eu estou andando na rua, minha orelha fica vermelha, eu não sei por que isso acontece. Então, é um exame muito difícil para a mulher. Para a grande maioria, lógico, estamos falando de biologia e não é para todo mundo. Mas para a grande maioria é um exame... Para quem não sabe, aí vamos falar o que é primeiro, então, a esterossalpingografia, explicar. A esterossalpingografia é para avaliar a permeabilidade do sistema reprodutor feminino. Ou seja, se o espermatozoide colocado na vagina, consegue encontrar o óvulo. Uhum. Então, vamos imaginar uma mulher com laqueadura. Esse exame mostra a trompa entupida, as duas, porque foi cirurgicamente entupida. Algumas delas ocorrem isso de forma natural, por infecção, por endometriose. Então, nós primeiros precisamos saber se o espermatozoide chega lá. Uhum. Então, esse exame basicamente é para isso. Como é feito? Injeta contraste, e esse contraste é feito raio-x do abdômen e vai acompanhando a evolução do líquido através das trompas até cair dentro da barriga. Que líquido é esse contraste? O que é o contraste? É um contraste Quando ele fala, com contraste. iodo. Para a hora que bater o raio-x, ele ser radiopaco, ele não deixar o raio-x passar. Então é um líquido com iodo para poder visualizar O útero, isso. no Se eu equipamento. jogar soro, faço o raio-x, ele não aparece. Entendi. E tem muita gente que tem alergia ao iodo. E aí, Isso, como não que pode faz? fazer Não o pode fazer o exame. exame. Então, com a evolução dos equipamentos de ultrassom, se começou a fazer o mesmo exame, um soro fisiológico, vamos dizer assim, um sorinho básico, tá? Com bolhas. Então, um sorinho sem bolhas, o soro fisiológico normal.
E como os ultrassons evoluíram muito a qualidade das imagens, tudo, eu posso ver o soro passando pela trompa. Então, eu tenho a mesma informação, lógico que depende de quem faz, o operador dependente, o médico ultrassonografista ou o ginecologista muito bem treinado para fazer, saber fazer. Aí injeta o contraste e vai dizer a trompa está PEV ou não. De 0 a 10, o Raikosi dói 2, a esterosalpingo dói 10. E dói demais. E dói Mas muito. assim, dói, mas é muito rápido. É rápido e muito mais suportável. E vamos falar o que é essa dor, né, doutor? Para explicar pra quem não sabe. Porque se me falasse antes só que dói, né? A gente fala, que dor é essa? É dor de cólica, né? Aquela, quem tem cólica menstrual, cólica de rim, eu acho que é aquela dor que vem na hora, botou o contraste lá, vem aquela dor que assim, você quase grita. Não é, como você falou muito bem, não é um procedimento prolongado para a maioria das pessoas, mas é muito intenso. Muito forte. Intenso. E tem o Raifosi. O que é o Raifosi? Que esse ainda não tem no Brasil, que é a evolução do contraste. É um líquido com múltiplas bolinhas. E a bolha no ultrassom, ela fica mais visível. Então, quando chegar o Raifosi no Brasil, que deve estar chegando a hora que a vigilância permitir, que isso já tem na Europa, nos Estados Unidos, o exame fica com melhor qualidade, com melhor visualização pelo ultrassom. Entendi. Então, é um contraste ultrassonográfico mais eficiente. Entendi. Então, o Raifosi é com o soro, o Raifosi é com contraste especializado para o exame, onde as bolinhas tornam o procedimento técnico mais visível. Exatamente. Entendi. Então, mas, e aí assim, a gente pode reduzir o quadro de dor do paciente, do processo de diagnóstico. Onde achei que já estava aqui. Tem alguma previsão? O Raifosi já está, a gente já faz na nossa clínica, o Raifosi. Vai saber do que é o Raifosi. E existe o Raifosi, que é um passo à frente. Então, se eu pudesse escolher qual que eu escolheria, o Raifosi. Não tendo, o Raifosi atende. Quando o Raifosi não atende, não funciona, não dá certo, não fica bom, vamos para a esterossalpingografia. Entendi. Tá. Progesterona na transferência embrionária. Tem 2 tipos de preparo endométrico. De endométrio, isso mesmo. Quando nós vamos transferir o embrião para o útero, eu posso fazer ciclo artificial e ciclo natural, né? E eu falo que tem 2 hormônios que são amigos da gravidez. Um se chama progesterona, a falta dele é um desastre, e o outro chama hormônio tiroidiano. Tanto para a mãe, para a gravidez, como para o bebê. São 2 hormônios que não podem faltar. Pode até sobrar. Faltar não pode. Então, hoje, os hormônios que a gente usa, tecnicamente falando, são os injetáveis. E no Brasil nós temos o injetável, que é bem doloroso. Existe um injetável subcutâneo muito mais tranquilo e amigável, mas que no Brasil inviabiliza o preço porque não está padronizado ainda pela vigilância sanitária. Acredito que mais 1 ano, 6 meses, isso ocorre. Até lá, a utilização da progesterona é fundamental para o sucesso. Teve uma pesquisadora espanhola, a Labarta, que ela fez um trabalho, aproximadamente 5 anos atrás, que mudou a evolução. As mulheres que repõem progesterona, quando está baixa, engravida o dobro e aborta a metade. Olha como é importante a progesterona. Então, a reposição de progesterona existe. E uma forma que nós temos para fazer é tentar ciclo natural para usar a própria progesterona da paciente, para ela não ter que usar injetável. Em cada estratégia que eu mudo, eu vou ganhar e vou perder. Quando eu mudo para natural, eu ganho para eu usar menos a progesterona injetável. Em contrapartida, muitos ciclos são cancelados, porque essa progesterona fica alta antes da hora devida. Quando eu uso o ciclo artificial, o ciclo fica mais na mão, ou seja, eu tenho um controle maior, eu cancelo menos. Mas em contrapartida, a boa parte das mulheres precisam usar injetável. Então, nesse balanço, nessa situação, a gente vai escolhendo para cada casal o que a gente considera melhor. Entendi. Mas os trabalhos mostrando o ciclo natural modificado com os resultados idênticos aos ciclos artificiais. Entendi. Doutor, tem alguns exames que são bem importantes também para dar mais chance, né, de sucesso no tratamento, na fertilização. No caso, eu fiz o ERA. Tá. Além dele, tem mais algum? O ERA
O ERA é um exame que estuda a janela de implantação, ou seja, ele tenta determinar a gente o momento que eu devo colocar o embrião no útero. A maioria das mulheres, esse período são 5 dias do uso da progesterona, e aí eu coloco o embrião, mas algumas mulheres são antes ou depois. Então, saber o dia da janela de implantação é uma forma de eu minimizar os riscos de insucesso. Outras avaliações que a gente faz é em relação a duas entidades do endométrio. Uma é chamada células natural killer, que são células que podem brigar contra o embrião e não deixar ele implantar. E plasmócito, que é um outro tipo de linfócito também, que revela alguma infecção dentro do útero. Tratar essas duas situações também pode ajudar a dar um melhor desempenho. Então, junto com o ERA, geralmente a gente faz esse estudo chamado imunistoquímica para melhorar o desempenho na implantação. Isso eu não lembro de ter feito. Só em alguns casos recomendados, em alguns casos, né? isso Eu mesmo. lembro que o senhor me recomendou o ERA e eu acho que eu atribuo bastante parte do sucesso a ele também, porque eu tenho uma amiga que fez 3 tratamentos de fertilização, só no quarto ela fez o ERA. E aí com a janela de implantação, acho que ela conseguiu, sabe? Então, eu acho que ele ajuda. Não sei se ele é tão... porque assim, 70% das mulheres eu vou já acertar a janela sem eu fazer o exame. Já consegue acertar essa janela. Mas 30% vai estar fora. Então, eu sempre compartilho a opção. Vamos fazer ou não? Quero fazer. Vamos fazer. Aí fazemos. Né? Então, é um dado a mais biológico para melhorar os resultados. E lembrando que o sucesso e as falhas são multifatoriais, como nós falamos no começo. E esse é um ponto também importante e relevante. Doutor, quando a gente fala de fertilização in vitro, surgem muitas dúvidas, assim, em relação a, por exemplo, algumas, inclusive estão na resolução que teve uma mudança ano passado, né, de reprodução assistida, que a gente vai falar na 2320, tem várias coisas importantes aqui pra gente falar. Legal. Que é, por exemplo, embrião congelado, quanto tempo fica, a questão do descarte, a idade, quantos embriões pode colocar, Perfeito, enfim. São um monte de coisas assim que eu queria chegar nesse assunto pra gente falar. Então, eu listei alguns e eu vou citando e o senhor vai explicando, tá bom? Hoje, qualquer pessoa pode usar o recurso para engravidar. A gente fala também de casos homoafetivos e tudo mais. No nosso Conselho Federal de Medicina, que rege a nossa atuação médica, né, nosso órgão gestor ético, ele vem evoluindo nos últimos anos. Eu, lógico, acompanho eles há muitos anos e as resoluções elas ocorriam a cada 5 anos, 8 anos, 10 anos. Hoje, anualmente, as resoluções se adaptam, mudam. E isso é uma evolução da nossa sociedade e a gente está muito feliz por isso. A primeira vez que um colega fez o tratamento de um casal homoafetivo, onde uma das companheiras doava os óvulos para outra poder gestar, isso teve que ter uma autorização judicial. Tamanho preconceito que existia na época. Aí foi evoluindo, isso passou a ser permitido, entendendo que, da mesma forma que um casal hétero, o casal homo também é um casal com os mesmos direitos. E isso foi evoluindo, e aí começou a legislação que então podemos tratar casais homoafetivos. Em teoria, a gente fica feliz com isso, mas entende que aí tem um preconceito envolvido. Por que eu preciso de uma legislação para um grupo? É que nem eu falar assim, o homem podemos também fazer fertilização in vitro em homens acima de 1,90 m. É homem, pode ser feito. Então, hoje, a nossa resolução com relação à homoafetividade, ela nem entra como um parecer. Acabou. Qualquer pessoa que se intitule desejosa de engravidar, está permitido. Homoafetivo, não homoafetivo, nada interessa. As escolhas da sexualidade, se isso é uma escolha, se isso não é uma escolha, é de cada um, é a natureza de cada um, não interfere mais na nossa legislação, graças a Deus. É permitido. A gente pode... Tem casos de produção independente também? A mulher Muito, gravidez monoparental, faço isso direto. Pode, tranquilamente. Pacientes vêm, pegam sêmen de doador, usam os próprios ovos e têm seus bebês. Maravilha, Maravilha, legal. Ótimo.
Ovo doação determina a qualidade dos óvulos. Como que funciona a ovo doação hoje, doutor? A ovodoação, ela é permitida, né? É um grande acesso social aos tratamentos de reprodução, falando um pouquinho do custo, que todo mundo enfrenta isso. A mulher que doa óvulos, ela tem uma redução no custo do seu tratamento. Então, hoje, a ovodoação no Brasil, ela funciona, inclusive, como um acesso social. Então, a receptora de óvulos, economicamente, ajuda a pagar o tratamento da doadora, que doa parte dos óvulos dela para ela ter acesso ao tratamento. Então, a gente fala que é o jogo do ganha-ganha. As duas ganham. As duas ganham. A que recebe os óvulos para poder engravidar, porque não existe, não tem mais consegue. óvulos e não vai ter condição com os próprios. E a que doa, tendo acesso ao tratamento e podendo ter o seu bebê. Então, a gente considera isso espetacular. Eu falo que isso cura feridas. Ah, com certeza. Excelente. Ajuda bastante. É. E ajuda no bolso também, Sim, né? Antes o receptor podia ser com pessoas da família de até 4º grau. Hoje pode ser entre amigos, pode ser com mais pessoas, qualquer um, ou não. A doação de óvulos, ela pode ser de forma anônima, que é a mais utilizada, ou ser em parente de até 4º grau. Não pode ser entre amigos, tem que ser parente. Tá? Isso ainda é a legislação atual. A cessão temporária do útero, que é chamado antigamente de barriga de aluguel, essa sim pode ser entre amigos, desde que aprovado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, nós fazemos uma solicitação, coloca todas as informações dos casais, ou do casal e a cessão temporária do útero, e aí o conselho aprovando, a gente pode fazer entre amigos também. Ah, que legal. Sobre permitido apenas 8 embriões congelados. Eu não sabia sobre isso. Caiu. Hoje pode... A gente pode fertilizar quantos achar necessário. Antes só podia ter 8. Congelar 8, guardar. A gente podia só fertilizar 8. 8. Criou um problema. Mas isso, como criou muito problema, isso só caiu por terra, graças a Deus. Então, hoje não tem limite. A gente fertiliza o que a gente considera bom, porque tem homens com espermatozoide muito ruim. Então, quanto mais óvulos eu fertilizar, mais desempenho eu dou para aquele casal, porque eu sei que a produção vai ser baixa de embriões. Legal. Então, isso acabou. O sexo pode ser revelado após o estudo genético, né? Porque faz... Uma época não era permitido, voltou a ser permitido ser revelado. Então, a gente pode falar o sexo dos embriões, só não pode fazer a sexagem. Escolher o sexo não é permitido. Ah, então, por exemplo, doutor, eu tenho 4 embriões lá congelados com vocês, que eu tô pensando aqui se eu vou implantar ou não. Não. Eu não sei, eu não fiz o estudo Vamos genético imaginar que a deles. gente fizesse o estudo genético, você não pode escolher. Se eu falasse, tem 2 meninos, 2 meninas, doutor. Eu quero pôr 2 meninas porque eu já tenho 2 meninos. Não pode escolher. E como que vocês escolhem lá? Pela qualidade? Pela qualidade. Quem escolhe é embriologista. O médico nem participa disso. Você nem fica sabendo. Eles que vão tirar lá. Eles que vão escolher. Exatamente. Então, tem essa situação. Então, no Brasil, a sexagem não pode ser feita por desejo do casal. É permitido em uma única situação, em doenças. Então, tem doenças que são ligadas ao sexo. E aí eu posso fazer a seleção para o sexo que não tenha doença, poder escolher o sexo para o casal não ter outro filho doente. Entendeu? Aí pode. Certo. 37 anos, a idade, né, da pessoa, ela pode implantar 2. E acima de 37, pode colocar 3. Se não forem estudados. Se for estudado, 1 ou 2, independente da idade. Ah, se tivesse sido feito o estudo genético deles, eu só posso pôr 2 no máximo. Lembrar que a trigemelaridade é um desastre obstétrico. Como assim? Por quê? 3 gêmeos. Sim, mas bebês. Por que é desastre? Com 4 meses e meio tem que deitar. Já tem que vai nascer com 32 semanas e vou ficar internado 3 meses. Mais risco, tem que... Muito mais. Então, o senhor tem muitos casos de trigêmeos? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Acho que sei lá que na carreira inteira... Mas acontece de, tipo assim, se colocar 2 e um se dividir e virar 3? Isso pode, mas é raríssimo. Nunca aconteceu lá na sua clínica? Eu já coloquei 2 embriões que viraram gêmeos. Um que virou gêmeos. Isso já aconteceu. Então aí ficou 3 gêmeos, então. Não, coloquei um embrião e virou 2. Virou 2. Mas essa situação é bem excepcional. A maioria dos trigêmeos foi porque foram colocados 3 embriões. Entendi. A maioria. E assim, nesse caso que se dividiu, será que é porque fez um estímulo da... Nada. Não? Isso aí é familiar. Isso aí é risco. Mas é muito, muito baixo.
Doutor, vamos falar aqui sobre o descarte dos embriões. O descarte dos embriões há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era depois de 5 anos. Depois esse descarte passou a ser depois de 3 anos. E atualmente o casal pode descartar quando quiser. Tá? Quando quiser. Uhum. Eu fiz o tratamento, não deu certo, eu quero descartar meu embrião. Embrião, se você descarta a hora que você quiser. Qual o inconveniente disso? Às vezes, muitos casais, num afã emocional, de uma briga ou de uma separação parcial, temporária, vão lá e descartam os embriões. Uhum. E aí se reatam de novo. Aí já era. Isso. Era. Então, a gente todo o processo de novo. Então, a gente aconselha, independente dos motivos, manter os embriões congelados por pelo menos 2 a 3 anos, para essa decisão estar mais consistente. O meu já tá lá há 3 anos que eu tô pensando aí se vai para frente. Nossa, doutor, eu queria tanto ter que eu fiz 2 estimulações com o senhor. Aí a primeira deu só um embrião. A gente coletou 14 óvulos e gerou um embrião. Aí eu fiquei toda frustrada, porque eu já tava lá assim, sonhando que eu queria gêmeos, sabe? E aí fiz a segunda estimulação, deu 10. Eu fiquei toda frustrada de novo, porque eu falei, poxa, deu menos. E no fim, eu tive 5 embriões. No total de 6, implantei 2. E vieram aí os meus gêmeozinhos. Doutor, é isso. A gente já falou bastante. A gente vai encerrar, então. Legal. O senhor quer falar alguma coisa, deixar algum recado para as mulheres que estão aí enfrentando tratamento? Eu acho assim, pessoal, nós sabemos quanto é difícil passar por esse processo. A Evelyn que passou está aqui, manifestou, foi muito legal da parte dela, entender que tudo isso que ela está fazendo é para ajudar você que está aí nessa luta, né? Fico muito feliz dela se expor, falar, isso é muito bom. Para quem está do outro lado, isso faz toda a diferença. O recado que eu quero deixar é não perca o foco, não desanimem. Lutem até o último desejo. Veja a Evelyn, na primeira fertilização dela, ela formou seu embrião, na segunda 5. Então, não percam o foco, se mantenham fiéis ao propósito de conseguir. E se Deus quiser, vocês vão. É isso aí. A gente vai encerrar o nosso podcast, então, com a participação do Dr. Aristides. Mas o encerramento hoje vai ser de forma diferente. Porque eu vou te apresentar os meus gêmeos. Ah, jura? Eles estão aí. Eu trouxe meu marido. Olha, não acredito. Pode abrir, vamos trazer os meninos aqui. Deus. Que legal, vem aqui. Hein? Vamos lá. Vem. Eles vão entrar aqui. Deixa eu ver. Olha. Vai lá falar oi pro tio, dá um abraço. Fala o doutor, fala oi pro doutor. Que lindo. Fala oi, doutor. Que beleza, aqui, olha Rafael. Que bom, que legal ver vocês. Vamos lá, fala assim, qual é o seu nome? Fala oi, eu sou o... Como você chama? Carrinho, fala o seu nome pra Como ele. você chama? Tiago. Aê! Tiago. Que E lindo! cadê o outro neném? Vem cá. Aqui. Qual é o seu nome? Fala pro doutor. Esse é Quintana. Heitor Quintana. Que legal, hein? Vocês estão judiando de Vem mim, cá, né? aparece aqui, chega aqui. Chega Então- aqui, fica aqui de frente ali pra aquela câmera. Qual? Aquela ali? Aquela ali, Essa acho que tá aqui? pegando Aí. aqui. E aí, Que legal. pessoal? A gente aproveita para fazer um encerramento, já que o doutor não conhecia, a gente queria muito Ótimo. um dia poder levar os meninos, né? Que legal. Para conhecer lá a clínica, o Ah. doutor. Então a gente Olha fez que esse legal. momento aqui. Momento Bacana. especial. Já acende aí. Vem E cá, foi bom? Heitor, pega o E foi Heitor bom o aqui. episódio? Foi legal, foi muito Pega bom, aqui, foi pega o muito Heitor bom. aqui. Vem cá, menino. Olha só. Aqui. Ai, meu Eles Deus. são tão bonzinhos, né? Olha lá, tem uma Aí. câmera ali, Olha ó. lá, fala Fala tchau oi, pra papai. cá. Que legal, hein? Que legal. Olha, isso não estava programado, ela tá judiando do médico, viu? Isso não é justo. Que legal. Obrigado, Evelyn, Rafa. Imagina, eu que agradeço Fico a sua feliz. participação. Obrigado. Trazer tanta informação importante e útil para as Obrigado. mulheres e para essas mulheres aí que estão enfrentando tratamento. Olha aqui, a bênção que Deus me deu, não desistir. E é isso, essa Parabéns, fé, né? Evelyn. Parabéns. Você é Seguir em especial. Você e o Rafa, especiais. Você que é Obrigado, viu? Isso aí. Obrigado.
Gente, então é isso. Foi mais um episódio do Webcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com as amigas. E é isso, gente. Vamos ter fé aí no tratamento e seguir firmes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fala tchau! Tchau. Tchau. Que legal.